esse é Toyama Naruhito, que junto à sua mochila e seu mapa trabalha como explorador de meio período. Brincadeira, não é desse tipo de explorador que eu tô falando. Há vários anos, uma dungeon conhecida como Fenda de Babel surgiu no Japão, atraindo pessoas do mundo todo em busca de fama, poder e riqueza. E Naruhito era um deles. Bem, essa classe de trabalhadores são meio que os garimpeiros dos tempos modernos. Eles acham monstros, matam os monstros e pegam os drops dos monstros pra vender depois. E, pasmem, ganham muito mais do que o repositor do Atacadão. Em uma de suas missões, ele foi pra Amazônia, e os primeiros monstros que ele deu de cara foram esses macacos mutantes. Nessa profissão, a morte é algo comum. Mas como Naruhito precisa pagar 24 meses de aluguel atrasado, ele parte pra cima do primeiro macaco sem pensar duas vezes. A verdade é que ele já fazia isso há muito tempo, e já era considerado um velho de guerra. Apesar disso, esse Palermo acabou se descuidando e sofreu um fatality bem dado na barriga. Agora, à beira da morte, a única coisa que ele queria ter feito antes de partir era ter dado um fim no seu HD. Não se preocupe, Naruhito, eu fico com seu PC. Afinal, memória RAM tá caro pra caramba, né? Enquanto seus passos ficavam mais pesados, ele se imagina relaxando em uma sauna de manhã cedo, mergulhando no lago gelado e comendo pão quentinho feito por um padeiro particular. E um cachorro, ele também queria um doguinho. Essa seria a sua vida perfeita. Mas agora o garoto que sempre levou o treinamento a sério, estudando as formas mais eficientes de matar cada inimigo, morreu por uma negligência. Apesar de eu não ter falado aqui, nessa missão Naruhito estava acompanhado por um pequeno grupo. Mas quando ele viu que a merda ia feder, ele gritou pra eles correrem. E esse foi o seu maior erro. Pois agora, esse mangá acabou. Afinal, o protagonista morreu. Brincadeirinha! É quando algo estranho começa a envolvê-lo. O fenômeno de liquefação estava engolindo tudo. Com isso, Naruhito aceita que é um homem morto. De repente, o som da interferência começa a ecoar pelo seu comunicador. Era a voz de Hatomura gritando desesperadamente pelo rádio, tentando descobrir se Naruhito ainda estava vivo. Seu amigo conta que o resgate chegou e que todos estavam seguros. E que graças ao sacrifício dele, Hina também conseguiu sair dali. Sentindo que seu tempo estava esgotando, Naruhito pede um último favor ao amigo. Ele implora para que Hatomura apague a pasta secreta do seu computador que estava cheia de conteúdos comprometedores de elfas e vampiras. Com seus amigos a salvo e seu HD protegido, ele finalmente relaxa enquanto a Terra o cobre por completo. E assim o sinal dele desaparece para sempre no segundo nível da dungeon. A equipe de resgate correu até o local, mas por conta da liquefação não encontraram nenhum sinal do corpo. No fim, ninguém no mundo sabia o que realmente tinha acontecido com o veterano. É quando a entidade gigantesca o segura com certa delicadeza. Ela explica que a jornada de Naruhito deveria acabar ali. Porém, ela decide abrir uma exceção e permite que o miserável continue sua existência. A voz diz que ele tem potencial para se tornar algo especial e que existe um lugar perfeito para ele. Aquela deusa misteriosa afirma que todas as experiências dele o guiarão para o novo destino. Como um presente de despedida, ela concede uma tal flecha de orientação para ajudar na sua nova vida. De repente, telas de sistema começam a carregar seus dados, transferindo suas habilidades e até sua péssima sorte com mulheres. Como último bônus, o sistema concede a ele um presente especial chamado Sacramento, um marcador de missões que adora finais ruins. Então, Naruhito acorda com o corpo todo dolorido, balançando com o movimento de uma carroça. Ainda meio grogue, Naruhito resmunga, tentando entender onde diabos ele está. É quando uma flecha brilhante surge do nada, flutuando sobre sua cabeça. Ele encara o objeto estranho, mas não entende o que isso significa. Ao olhar para o lado, ele vê um homem lagarto com a mesma flecha flutuando sobre a cabeça dele. Naruhito então se lembra de como morreu e foi engolido pela terra, mas, por algum motivo, acordou naquele lugar estranho. A flecha sobre o homem lagarto indicava uma missão: escravo aventureiro. O ser explica que eles estão na mesma situação. Foram capturados ao tentar passar por um posto de controle e agora são escravos sendo transportados para algum lugar. Sim, isso é uma referência muito legal de Skyrim. Mas deixando isso de lado, a barriga do Naruhito começa a roncar de fome. É então que o homem lagarto, percebendo a situação, oferece um pedaço de pão que ele mesmo fez. Vendo o silêncio do garoto, o homem lagarto interpreta como desprezo. E cabisbaixo pede desculpas, achando que ele não queria algo feito por um lagarto. Mas sem pensar duas vezes, ele pega o pão e começa a devorá-lo. Com um sorriso no rosto, Naruhito diz que o pão estava ótimo, exatamente do jeito que ele gostava. O que deixou a criatura sem palavras, e eu acho que eu vou começar a chorar aqui também. É quando Naruhito percebe que a flecha sobre sua cabeça havia desaparecido. Bom, o grandalhão parece aceitar seu destino, dizendo que apesar de tudo estava feliz por ter conhecido uma boa pessoa no final. Mas Naruhito rebate, dizendo que se havia uma boa pessoa ali, era ele, que lhe deu o pão. De repente a carroça para e Naruhito se pergunta se eles já chegaram.
A porta da jaula se abre e a criatura o avisa para eles irem, pois os Homens-Fera têm pavio curto e poderiam matá-los por qualquer motivo. Então eles saem em um pátio de pedra cercado por outras carroças e guardas. Ele então vê duas garotas com orelhas de gato, o que o faz ter ainda mais certeza de que estava sonhando. É quando um dos guardas, um homem-lobo, desfere um soco sinistro na barriga do coitado. Os outros guardas caem na gargalhada, comentando como os macacos sempre arrumam problema. Levantando-se do chão, Naruhito resmunga que até mesmo a pancada pareceu real demais. Apesar disso, ele resmunga que se o irritassem mais de 2 vezes, as coisas ficariam feias pro lado deles. O Homem-Lagarto o ajuda a levantar, explicando que é assim que tratam os escravos aventureiros, e Naruhito, surpreso, pergunta se ele se refere aos aventureiros das guildas. E ele confirma, dizendo que agora eles são escravos desses caras, destinados a serem usados como canários de mina. Ainda confuso, Naruhito se pergunta que tipo de sonho complexo é aquele. Em meio ao caos, ele tenta entender a situação, ouvindo sobre uma sacerdotisa dragão. Assim, Naruhito finalmente chega à conclusão de que ele realmente tá morto. A multidão de escravos é empurrada pra frente, e um guarda grita pro Homem-Lagarto andar logo. O guarda então o acerta com um soco por ele não ter respondido, e ao fazer isso percebe que ele escondia algo. Ele tira outro pão das roupas do lagarto, zombando dele por ser um ladrãozinho, e por ter tentado passar pelo capitão com a comida escondida. Os homens-lobo começam a rir e a ofender a criatura, dizendo que preferiam morrer de fome a comer um pão feito por uma raça bárbara e amaldiçoada. Vendo o pão jogado na terra, Naruhito pega e, pro espanto de todos, começa a comê-lo. Ele devora cada migalha sem hesitar, sob os olhares dos guardas e do próprio Homem-Lagarto. Em segundos, nosso garoto diz que estava muito bom. Ele se vira pro seu novo amigo e pergunta se ele tem mais pão, mas a criatura diz que aquele foi o último. Naruhito agradece pela comida e promete que pagará da próxima vez que ele fizer mais. Os guardas, agora irritados, encaram o garoto, dizendo que aquela foi a 3ª vez que ele os provocou. Com um sorriso, ele afirma que quem desperdiça comida é lixo, e quem pisa no que os outros fazem é pior do que um monstro. E como explorador, seu trabalho é matar monstros. Naruhito diz que decidiu não trair mais seus desejos e que viveria de forma gananciosa, seguindo suas próprias vontades. Ele resmunga que, mesmo em um sonho, ele não vai abaixar a cabeça e vai arrebentar qualquer um que o irrite. Ele então diz pro guarda ir tomar um banho, pois fede como um animal. Num piscar de olhos, ele fura um dos olhos do guarda, comentando sobre como ele era fraco. O lobo deixa sua arma cair no chão, e Naruhito provoca, perguntando que tipo de amador derruba sua arma. Em seguida, ele pega a espada de outro guarda e o corta no meio, dizendo que essa era a vingança por ele e pelo Homem-Lagarto. Por fim, ele encara o último guarda, e assim como os outros guardas, o lobinho acaba com a espada entre o estômago. De repente, uma tela de sistema surge, informando que ele cumpriu o objetivo opcional, e que sua missão agora era escapar do cerco dos aventureiros. Seu companheiro lagarto fica impressionado, mas Naruhito diz que não há tempo a perder. Afinal, eles estavam completamente cercados. A multidão de aventureiros, agora furiosa, grita que vão matá-lo. Mas Naruhito não tem um pingo de medo. Ele então se vira pro Homem-Lagarto e o tranquiliza, dizendo que não vai mais se segurar. Logo em seguida, uma névoa densa e misteriosa começa a preencher todo o pátio. Os aventureiros ficam desorientados, sem entender de onde aquilo surgiu ou o que estava acontecendo. Naruhito agarra a mão de seu amigo e diz pra ele o seguir. Entre gargalhadas, ele grita para os seus aliados se animarem se quiserem acabar com os guardas. E então ele anuncia para todos os escravos que aquela era a chance de fugir. A flecha de missão reaparece, e dessa vez ele percebe que aquilo era um marcador de um jogo muito útil para guiá-los. Seguindo a seta, os dois disparam. A fuga, no entanto, os leva direto para um poço escuro e escorregadio. E sem chance de parar, eles despencam em alta velocidade. Enquanto isso, em um lugar distante, o mordomo se curva diante de uma figura imponente. Ele informa que a hora chegou e que a limpeza da armadura foi concluída. Uma mulher de longos cabelos brancos, cercada por uma espécie de líquido, suspira, dizendo o quão entediante tudo aquilo era. Ela reflete que seu tédio parece infinito e que talvez devesse rezar um pouco pros anjos. Sua prece era por alguém que pudesse vir e finalmente destruir sua monotonia. É quando conhecemos um cachorrinho Shiba Inu chamado Taro, que late pra Naruhito enquanto ele o abraça. Mas deixa isso quieto por enquanto, porque o coitado só tava delirando. O Homem-Lagarto o sacode, aliviado por ele ainda tá respirando, e pede pra que ele acorde. Eles se encontram em uma caverna estranha e Naruhito, confuso, pergunta onde está Taro, mas seu amigo explica que eles simplesmente caíram ali. Reclamando de dor nas costas, ele se pergunta se está apenas pulando de um sonho pro outro, mas o lagarto corta a brisa e implora para que ele se recomponha logo. De repente, o chão da caverna começa a tremer, e um ciclope gigantesco surge diante deles. Com isso, a missão é atualizada, sobreviver ao monstro. O Homem-Lagarto entra em pânico e Naruhito, com um sorriso forçado, comenta que a criatura não parece muito amigável. O monstro ataca e Naruhito puxa o lagarto pra longe do perigo no último segundo. Pro espanto do lagarto, Naruhito começa a rir histericamente.
ele grita que aquilo é tão assustador que chega a ser interessante, e assim corre em direção ao perigo. Naruhito então lamenta ter jogado fora o machado que havia pego mais cedo. O monstro ataca novamente. É quando a voz ecoa pela caverna perguntando ao escravo por que ele ri na cara da morte. E das sombras, uma figura imponente em uma armadura negra aterrissa bem na frente deles. Com um único golpe, ela atravessa a cabeça do Ciclope. A criatura não serviu nem para passar o tempo. Vendo aquilo, o Homem-Lagarto diz que até mesmo os aventureiros precisariam de um grupo para derrubar um monstro daqueles. Ela então se dirige a ele, comentando que, pela aparência, ele deve ser um dos escravos que fugiram. O Homem-Lagarto tremendo caqueja, perguntando se ela seria um dragão? A guerreira o elogia, dizendo que ele deve ter uma linhagem forte para conseguir sentir sua verdadeira natureza através da armadura. Em seguida, ela se vira para Naruhito, perguntando se eles não têm percepção alguma, ou se ele é só um doido de pedra que sempre corre em direção ao perigo. É quando o Homem-Lagarto entra em pânico. Ele força a cabeça de Naruhito para baixo, mandando-o se curvar, e explica que aquela mulher é um dragão. Mas ela revela que é uma aventureira classe torre, alguém que já deu um passo além da lógica daquele mundo. A cavaleira se aproxima de Naruhito, dizendo que ele tem um cheiro antigo. E enquanto uma aura avassaladora emana de seu corpo, ela parabeniza os escravos pela fuga. Que monstro, ele pensa. Naruhito volta a se perguntar se aquilo é um sonho, mas seu amigo implora para que ele pare de brincar diante de alguém tão poderoso. A guerreira então propõe um jogo para passar o tempo, o que dá um mau pressentimento em Naruhito. E bem, a regra era simples. Eles devem matar um ao outro. O sobrevivente será libertado da escravidão e poderá sair daquele lugar vivo. Ela jura por seu nome, a Dragão da Acumulação, e assim a missão de Naruhito é atualizada: matar o escravo lagarto e escapar da Torre de Heléu. Ela percebe a hesitação deles e diz que eles devem ser do tipo que precisam ver o prêmio para acreditar. É quando um colar com um pingente brilhante surge em sua mão. Ela explica que aquele é um selo de repatriação da igreja, um item que garante a liberdade imediata e até um emprego em sua cidade, algo que os escravos dariam tudo para ter. O vencedor da luta ficaria com um prêmio. Naruhito, assustado, pergunta ao seu amigo o que é aquilo. A dragoa então diz que uma luta até a morte precisa de armas, e que o lagarto astuto merece uma recompensa. Assim ela joga uma arma para ele, e diz para ele se sentir honrado, pois aquela é a faca dela. Uma magnífica faca de dragão, que eu facilmente compraria na Shopee por R$ 2,99. A guerreira se senta em uma rocha, ordenando que eles dancem e se divirtam, pois lutar e matar é o único jeito de sobreviverem. De repente, a criatura arremessa a faca, não em Naruhito, mas em suas próprias algemas, que se quebram. Naruhito logo encara as palavras flutuando em sua frente: mate, sobreviva. A dragão avisa que se eles não agirem, ela matará os dois. Naruhito se lembra do pão, da gentileza de seu amigo. Nosso garoto simplesmente não quer matá-lo. Então ele olha para a paisagem desolada e vê um lago ao longe. O Homem-Lagarto começa a falar, dizendo que seu sonho era abrir uma loja na beira de um lago. Não precisava ser grande, apenas um lugar seu. Um lugar com um amigo de confiança para ajudar e clientes fiéis que viessem comer seu pão. Com lágrimas nos olhos, ele se vira para Dragão e diz que naquele dia seu sonho havia se realizado, pois pela primeira vez alguém comeu o pão que ele, um Homem-Lagarto, havia feito. E ainda disse que estava bom. Ajoelhado no chão, ele diz que não deseja morrer, mas que seu sonho foi realizado e que ele tá satisfeito. Ele se envergonha por ter sequer considerado matar Naruhito para sobreviver e diz que, a partir daquele momento, o que acontecer com ele não importa mais. Ele olha para Naruhito, pensando em como aquele homem bom comeu seu pão e ainda ficou bravo com quem o desperdiçou. Diante da dragoa, ele repete que Naruhito é um bom homem. A guerreira, porém, o chama de um lagarto entediante. Ela o questiona, dizendo que a sede de viver dos mortais é algo que as espécies superiores invejam. E mesmo assim, ele estava abrindo mão dela por vontade própria. A dragoa declara o entretenimento acabado, com um final totalmente maçante, e diz para Naruhito se alegrar, pois ele é um vencedor. Ela o instrui a segurar o selo e dizer seu nome, uma coisa que qualquer criatura daquele mundo deveria conseguir fazer. Mas resmunga que um dragão não quebra sua palavra, mesmo que o resultado tenha sido mais chato do que ela imaginava. Naruhito então pergunta o que ela pretende fazer com seu amigo, e ela responde que já estava decidido que apenas um deles sairia vivo. A dragão explica que o final foi chato, mas que a morte do lagarto permitirá que ele viva, algo que se encaixa muito bem com os mortais. Mas ao ouvir isso, Naruhito cai na gargalhada. Ela pergunta se ele tá rindo das palavras dela. É quando ele responde que a situação é pior do que da vez que ele encontrou uma casa gigante numa dungeon e deu de cara com uma aranha enorme. Ele se vira pro amigo e pede para que ele levante a cabeça. O Homem-Lagarto implora para que o estranho sem nome fuja, antes que algo de pior aconteça com ele. Mas Naruhito corrige, dizendo que ainda não sabe seu nome. Ele então se apresenta como Lazar, o imundo viajante Homem-Lagarto. Naruhito, por sua vez, se apresenta como Tomoya Naruhito. Obviamente, eu tô falando o nome dele desde que começou esse vídeo. Um explorador um pouco afetado pela doença da dungeon e pede para Lazar estender suas mãos. Com o selo em mãos, ele o ativa, mas em vez de dizer seu próprio nome, ele grita Lazar!
Naruhito diz que a história de Lhasa foi comovente, que ele tem bons sonhos e que adoraria ver ele se realizando. Lhasa, agora livre, fica sem reação. Agora, segurando o selo em seu peito, ele encara a guerreira e aponta para a flecha de missão. Ele diz que ela deveria estar ali desde o começo. A missão principal foi abandonada. A missão está em colapso. O sistema anuncia. E a flecha finalmente aponta para o verdadeiro inimigo. O desgraçado que deveria morrer ali não era Lhasa, mas sim o dragão. É quando a missão secreta surge. Naruhito deveria matar a desgraçada que estava irritando. A caçada ao dragão havia começado, e Naruhito a provoca, dizendo para ela não falar cedo demais, pois ele iria mostrar a ela o que é um desprazer de verdade. A missão é novamente atualizada: subjugar a dragão da acumulação. A dragão a elogia, dizendo que faz muito tempo que não ficava tão irritada. Naruhito a provoca, dizendo por que ela tá tão nervosa, já que parecia estar se divertindo segundos atrás. Ela comenta que ele é parecido com ela, mas ele nega, dizendo que não é nada como uma pessoa perigosa e séria como ela. Você é o mesmo tipo de monstro que um explorador designado, ela afirma. E se eu pudesse, eu chamava uma dubladora aqui pra fazer essa parte, mas tamo ruim de grana, rapaziada. Deixa o like aí, tá? E novamente diz que a palavra de um dragão é absoluta, que apenas um sairia vivo dali. Naruhito ri na cara do perigo, dizendo que ele é quem será o único sobrevivente. A dragão gargalha de volta, achando graça da audácia daquele humano insolente. É quando ela se cansa da brincadeira e descarrega um golpe poderoso no chão. Mas ela se surpreende ao ver que o garoto continua calmo demais. Excelente, grita a guerreira, animada por finalmente encontrar uma presa que não seja entediante. Mas Naruhito, lembrando das leis da física que regem as dungeons, solta um sorriso sinistro e avisa que a verdadeira presa ali é ela. Suas preparações já estavam prontas, e ele começa a usar artefatos que desafiam toda a lógica daquele mundo. Ele libera sua técnica especial, fazendo com que sua lâmina se dissipe uma névoa de partículas. Com todas as condições cumpridas, ele ativa Haze Blade. Nosso garoto comenta que ela deu azar de estar posicionada exatamente na direção do vento. A técnica já tinha se espalhado por um raio de 50 metros, e não havia mais lugar para ela fugir. A dragoa começa a se contorcer, enquanto lâminas invisíveis entram em seu corpo pelo ar e a cortam de dentro para fora. Enquanto a inimiga desaba, Naruhito sente o peso do recuo da técnica e acaba vomitando, mas admite que a armadura dela era impressionante. Ele limpa a boca, refletindo que ir com tudo desde o começo sempre traz melhores resultados em uma luta. A sensação de vitória é viciante. Ele ri ao perceber que tudo aquilo é real demais para ser apenas um delírio. Então ele começa a se afastar. Mas a dragão ainda resiste, gritando para que ele, um ser inferior, não ouse olhar para ela com desprezo. Suas asas de energia irrompem das costas em uma explosão de poder. Ela grita com toda a força que é um dragão, fazendo as pedras ao redor saltarem com o impacto de sua aura. Mas é claro que Naruhito não dá a mínima e acerta mais um golpe crítico na desgraçada. Ele explica que as lâminas invisíveis se misturam ao ar, tornando impossível para ela se defender ou fugir. Ao respirar, ela permitiu que o próprio ataque a destruísse por dentro. À beira da morte, a guerreira reconhece o valor dele, dizendo que foi uma luta esplêndida para um mortal de vida curta. É quando Naruhito ordena que a névoa termine o serviço e acabe com o sofrimento dela de uma vez. Sendo do tipo cauteloso, ele sabe que precisa garantir a morte da inimiga para conseguir dormir em paz à noite. Assim, ele se aproxima do corpo caído e devolve a faca de dragão, dizendo que o item pertence a ela. Mas claro, espetando um pouquinho ali na parte do ombro, né, fazendo aquele negócio legal, o sangue jorra sobre a terra. Que nojo, resmunga o garoto. Com isso, o marcador do sistema surge novamente, e a missão secreta de caçar o dragão é concluída, trazendo uma recompensa valiosa para ele. Enquanto o sistema desbloqueia habilidades e armazena a alma da criatura, Naruhito se despede de sua inimiga, a lata de lixo armada, segundo ele. Enquanto isso, longe dali, no território imperial de Agatra, ao sentir que algo terrível aconteceu em suas terras, o Lorde Sapin Von Tit começa a gritar. O gordo entra em pânico, chorando e perguntando aos anjos por que aquilo tinha que acontecer justo no turno dele. Marie, a mestre da guilda, chega dando um corretivo no sujeito, sem paciência pro escândalo e as piadinhas sobre suas roupas. É quando, tremendo de medo, o Lorde aponta para um objeto na sala, tentando mostrar o real motivo do seu desespero. Era a lâmpada de triagem, um artefato místico que monitora os status vital de todos os aventureiros da classe Torre. Com isso, Marie começa a contar as chamas e percebe que uma das luzes da dragão tá prestes a se apagar para sempre. O Lorde Sapin quase morre engasgado com chá. Ele rola pelo chão, choramingando porque um superior e VIP do Império perdeu uma de suas 7 vidas preciosas. Enquanto Marie observava o show, o gordo diz que precisavam notificar a capital imediatamente sobre a morte daquela aventureira de elite. Mas antes que ele tenha um troço, Marie o agarra pelo pescoço. Ao fazer isso, ele reclama que ela ignorou totalmente seu título de nobre. Mas ela, claro, ignora e decide que o melhor caminho, a partir de então, é convocar aventureiros de classe ainda mais alta para investigar o paradeiro da Desculpa, eu não sei falar esse nome, entendeu? Marie reflete que essa é a primeira morte de um dragão em 200 anos, e que o imperador com certeza vai exigir explicações. A história mostra que no passado, tragédias envolvendo dragões quase destruíram academias inteiras.
O Lorde resmunga que seria uma coisa se eles tivessem apenas uma vida, mas a quase a imortalidade deles torna tudo muito mais tenso. Marie então sugere que eles aproveitem a situação para anunciar o Festival do Dragão em todas as regiões do Império. Sapin concorda, dizendo que é melhor vender isso como uma celebração de boas-vindas, já que ela deve ressuscitar em breve. Exausto de tanto berrar, o coitado admite que está acabado, mas sabe que não tem outra escolha a não ser seguir com o plano. Enquanto faz uma pose ridícula, ele tenta se convencer de que tudo vai dar certo. É então que Marie faz uma fofoca das boas. Uma aventureira de elite já está esperando por ele no andar de baixo. Com um olhar afiado, ela revela que, por coincidência, a tal mulher já estava justamente procurando por um dragão morto. Trata-se de eu não vou saber falar esse nome, tá? Me perdoem. A ex-arqueira do grupo do herói. Só de ouvir o nome dela, o estômago de Sapin revira, pois ele sabe muito bem que essa mulher é sinônimo de problemas dos grandes. A notícia se espalha como fogo, e no 12º dia do mês das flores, um choque avassalador toma conta de todo o Império. O símbolo da harmonia havia caído. A sacerdotisa dragão teve sua vida ceifada por um assassino que ninguém sabia quem era. Para honrar sua morte e prometer sua ressurreição, o Império decide realizar pela primeira vez em séculos o Festival do Dragão. Por decreto imperial e sem nem consultar os outros nobres, a grande celebração é aprovada pessoalmente pelo próprio imperador. O resultado é imediato, a economia explode, beneficiando desde as guildas de mercadores até os bordéis e restaurantes da cidade. Enquanto a cidade prospera, com a notícia, o foco volta para a Torre de Helel. Nas profundezas da Cachoeira Brilhante, o cenário de destruição deixado pela luta de Naruhito ainda tá bem visível. O corpo da dragoa ainda estava ali no chão. Antes de cair, ela vivia mergulhada em um tédio profundo. Para ela, tudo era simples e sem sentido. Uma existência vazia onde não havia nada capaz de sequer ameaçar sua vida. No passado, seu mordomo elogiava sua técnica impecável após um treino, mas percebia que a jovem mestre estava cada vez mais insatisfeita. Ela lembra das lições de seus pais sobre superar dificuldades. No fundo, a sacerdotisa sabe que o mundo real não passa de uma decepção que não chega nem perto das histórias que ouvia. O velho tenta confortá-la, dizendo que ela ainda é muito jovem para ter uma visão tão amarga e sem cor da vida. Mas ela simplesmente dá as costas, afirmando que nada mais lhe traz um pingo de alegria ou entusiasmo. A coitada desabafa que preferia ter continuado ignorante sobre a verdadeira face decepcionante daquele mundo humano. Ela se cansou da fragilidade das pessoas que passam o tempo todo apenas temendo ou venerando como uma deusa. No fim, ela lamenta não ter ficado apenas admirando os contos de fada. Presa em um ciclo de imortalidade, ela buscava desesperadamente uma forma de se livrar desse tédio eterno que a consumia. Os cavaleiros da igreja não passavam de um bando de fracotes que não faziam nada além de rezar e prestar cultos a ela. Até mesmo a Pispa, que só pensa em dinheiro e lucros, jamais ousaria se impor ou desafiar qualquer um de seus desejos. Por fim, ela questiona se algum herói surgiria das orações do povo para finalmente lhe dar a luta que ela tanto desejava. A sacerdotisa dragão mergulhava em uma loucura, chegando a pensar que o melhor seria simplesmente destruir o mundo inteiro. Mas seu mordomo, o fiel velhote, logo tratava de repreendê-la, dizendo que aquilo era algo que ela jamais deveria fazer. É quando ela faz o piso rachar, e pergunta se o vovô seria capaz de acabar com aquele vazio que ela sentia. Mas o mordomo, com toda sua calma, explica que ele não poderia fazer isso, pois somente um humano seria capaz de preencher o vazio no coração dela. Mas para ela, todos os humanos eram iguais, falando palavras vazias e elogios falsos que não condiziam com o que realmente sentiam em seus corações superficiais. Aquela falsidade a fazia sentir um desprezo profundo por cada alma que cruzava seu caminho. Enquanto isso, Naruhito agia de um jeito totalmente diferente, seguindo apenas seus próprios desejos e instintos de explorador veterano. Naquele momento final, a dragoa mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquele humano desprezível diante dela foi quem realmente conseguiu derrotá-la de forma humilhante. Em vez de raiva, ela solta uma risada insana. Pela primeira vez em séculos, algo genuinamente interessante cruzava o caminho daquela entidade entediada. Logo depois, eu não sei falar esse nome, chega ao local da batalha, encontrando apenas o rastro de sangue e destruição deixado pelo misterioso matador de dragões. Mas a sacerdotisa não ficaria morta por muito tempo, e logo ela estava de volta ao seu castelo, pronta para reassumir seu lugar de direito com uma nova vida. Imponente como sempre, ela ressurge diante de seus servos, agora movida por um novo e perigoso objetivo pessoal. Sentada em seu trono luxuoso, ela ordena que o mordomo encontre o tal escravo de cabelos pretos, e avisa que se falharem, o reino dos dragões cortará laços com o império para sempre. Sapin e Marie entram em desespero total, percebendo que o destino de toda a nação agora dependia de encontrar um único homem.
A notícia corre solta pelas ruas, e o anúncio de quem encontrasse o tal escravo receberia todo o tesouro do dragão faz a cidade inteira pirar. Porém, apesar da mobilização geral e da economia bombando com a busca, Naruhito parecia simplesmente evaporado do mapa. O mordomo entrega um novo cetro para sua senhora, enquanto discutem o progresso das buscas pelo fugitivo. Ele relata que muitos cavaleiros já falharam e que vários grupos trouxeram impostores, o que no final só serviu para limpar os inúteis do caminho. Longe dali, Naruhito sente um calafrio subindo pela espinha. Mal imaginava ele que estava sendo caçado. Voltando um pouco no tempo, logo após a luta épica na torre, surge a clássica mensagem do sistema, dando a ideia de saquear o corpo do inimigo derrotado para garantir os espólios. Mesmo sendo um explorador ganancioso, ele faz uma oração rápida, desejando que a alma da sacerdotisa finalmente descanse e não reencarne tão cedo. Com isso, ele começou a vasculhar os restos da batalha, encontrando uma lança gigante, um manto e partes daquela armadura dourada brilhante. Para sua surpresa, ele encontra o selo de repatriação reserva e até mesmo algumas placas de identificação de soldados. Com isso, ele decide que vai levar tudo o que puder. Afinal, lixo de uns é o tesouro de outros. Naruhito recolhe os itens com cuidado, já pensando em como cada peça seria valiosa para sua sobrevivência naquele mundo. Enquanto isso, algumas criaturas aquáticas observavam tudo do lago, esperando o momento correto para atacar. Ele encara o corpo da sacerdotisa uma última vez e declara que agora tudo aquilo pertencia a ele por direito. Naruhito reflete sobre a Raze Blade, admitindo que a técnica é instável demais e o deixou completamente destruído pelo esforço. Ele sabe que teve sorte, pois a sacerdotisa cometeu o erro fatal de subestimá-lo até o último segundo de vida. Se não fosse pela sua carta na manga e pela arrogância da inimiga, ele provavelmente não teria saído vivo daquela caverna. Mas agora, com o selo da liberdade em mãos, ele só precisava dizer seu nome para escapar da escravidão. Naruhito encara o horizonte, refletindo que aquela foi sua primeira morte humana. Mas ele não parece se importar tanto assim. O sistema explica que as dungeons de Babel intoxicam a mente dos exploradores, distorcendo a moral e destruindo o autocontrole de qualquer um. Com isso, nosso garoto observa o selo de repatriação sem saber se tudo aquilo é realidade ou apenas um delírio, mas sentindo que sua mente mudou para sempre. Porém, ele jura para si mesmo que dessa vez não vai morrer e que fará tudo para sobreviver. Assim, Naruhito respira fundo e solta um grito com toda a sua força, berrando o seu nome. Mas o silêncio toma conta do lugar e absolutamente nada acontece, deixando o coitado parado com cara de tacho. Ele tenta de novo berrando o nome ainda mais alto, acreditando que talvez o selo só estivesse com um pouco de mau contato. Mas o objeto continua sem dar nenhum sinal de vida. Exausto, ele percebe que o selo tá com defeito. É quando o monstro crocodilo bizarro surge. Ele encara as criaturas e pergunta por que diabos elas resolveram aparecer todas juntas logo agora que ele estava tentando fugir. Mas os bichos não querem conversa e um deles avança com tudo. Ele consegue desviar por pouco e começa a reclamar do barulho que os crocodilos estavam fazendo. O cheiro do sangue da sacerdotisa atraiu uma horda inteira de monstros. Tentando ganhar tempo, ele aponta para o corpo da dragão e grita para os bichos que tem carne fresca de primeira logo ali do lado. Por um momento, os monstros param e começam a devorar os restos da mulher. Mas a alegria dura pouco, pois os monstros decidem que carne viva é muito mais gostosa e voltam para perseguir o pobre Naruhito. Ele percebe que aquelas coisas são muito mais rápidas do que parecem. Para piorar tudo, mais e mais monstros começam a surgir. Como ele estava sem saída, ele decide usar a Raze Blade novamente para se desmaterializar. Só que a técnica cria uma névoa tão densa que ele acaba ficando cego no meio da própria habilidade. De repente, o sistema anuncia que uma nova missão secundária foi ativada. Um reencontro nostálgico estava prestes a acontecer ali. Mesmo com o texto todo bugado na tela, Naruhito decide seguir a flecha de orientação, confiando que aquilo levaria para algum lugar seguro. Mas os jacarés não dão trégua e continuam atacando sem parar. Com isso, Naruhito percebe que aquelas criaturas não usam visão, mas sim o calor para caçar, o que o deixa em uma desvantagem absurda. Desesperado para cancelar a técnica, ele ouve uma voz ordenando para que ele abaixe a cabeça e fique parado e deitado no chão. É aquela mina, que eu não sei falar o nome de jeito nenhum, que surge, usando sua autoridade do vento e habilidade olhos de águia para mirar nos alvos. Através de uma interface tecnológica, ela analisa os monstros como armas biológicas e se prepara para uma eliminação limpa e rápida. Ela assume a posição de tiro e libera um ataque chamado Sierra Especial. O disparo atravessa os monstros como se fossem feitos de papel. O Elfio, eu não sei falar o nome dela ainda, confirma que os alvos foram eliminados, mas diz pra si mesma pra não baixar a guarda e nem ficar confiante demais. A loira se aproxima e pergunta se o nativo sortudo tá ferido, estendendo a mão pra ajudá-lo a se levantar. O Elfibarna logo analisa seus traços e eu consegui falar o nome dela! Identifica sua estrutura de DNA e sua origem japonesa. Ela parece entrar em uma discussão interna com seu sistema,
Por algum motivo, ela acha que já ouviu em algum lugar. De repente, uma aura poderosa de vento começa a envolver o corpo da loira. É quando ela diz já fazer um bom tempo desde a última vez que se encontraram. Totalmente perdido, Naruhito pergunta quem diabos ela é. E o Elfo Barna explica que aquele é um reencontro para a entidade que o habita, mas apenas um primeiro contato para ele. Ela observa a torre, comentando o quanto aquele lugar é fascinante por misturar diversas linhas do tempo em um caos só. Mesmo agradecido por ter sido salvo, nosso garoto pergunta se ela tá bem da cabeça, já que ela fala coisas bem estranhas. Ela se desculpa pela confusão e finalmente se apresenta com o seu nome completo e pomposo. O Elfo Barna Tusk. Tusk é o sobrenome dela, Tusk. Ela comenta que sua outra consciência não lembrava muito do rosto dele. É quando ela o chama por seu nome completo. Naruhito entra em pânico perguntando-se que tipo de criatura ela realmente é para saber tanto sobre ele. E o Elfo Barna brinca, dizendo que talvez seja a futura arqui-inimiga dele. Apesar do medo, o garoto não consegue evitar de achar aquela mulher absurdamente estilosa. Ela começa a falar com uma voz interna chamada Mars, pedindo paciência para que possam conversar com um humano por um tempo. Assim, a loira sugere que saiam dali e o convida para ir até o acampamento onde seus aliados estão esperando por ela. Desconfiado como sempre, Naruhito pergunta o que aconteceria se ele simplesmente decidisse recusar o convite dela. Ela percebe que ele é do tipo difícil e decide oferecer alguns benefícios primeiro para convencê-lo a acompanhá-la. O Elfo Barna promete explicar toda a situação atual e ainda oferece um chá delicioso. Só de ouvir a palavra chá, o cansaço do coitado bate forte e ele sente um alívio imediato na alma só de imaginar a bebida. Naruhito pergunta se ela é algum tipo de masoquista, mas ela rebate dizendo que ele é a última pessoa de quem ela quer ouvir isso. Sentados em volta da fogueira, o Elfo Barna decide que é hora de abrir o jogo e falar seriamente sobre a situação dele. Ela é direta. Ele tá vivo e bem, nada daquilo é um sonho, mas sim uma realidade crua e impossível de negar. A arqueira afirma com toda certeza que ele realmente veio do outro lado, confirmando suas suspeitas iniciais. Ela explica que a falta de reação da entidade Mars só prova que ele é um japonês legítimo, exatamente como a tal de Casey achava. Wayne, apelido que eu acabei de dar pra ela, solta uma risada e comenta como é bizarro o destino ter feito os dois dividirem um chá daquele jeito. Ainda sem acreditar onde foi parar, o coitado pergunta mais uma vez se ele realmente tá vivo e se não morreu naquela dungeon. E Wayne aponta pra cabeça dele, garantindo que aquilo não é uma ilusão. Ela explica que aquele é um mundo totalmente diferente do Japão que ele conhecia antigamente. Ele foi parar em um mundo paralelo, em um verdadeiro isekai. Tentando ser compreensiva com o garoto, Wayne comenta que tudo aconteceu de forma muito repentina. Mas em vez de entrar em pânico, Naruhito fica maravilhado com a ideia de ter reencarnado em outro mundo. Bem, a arqueira acha a reação positiva demais e bem bizarra. O garoto tá tão empolgado que nem liga pros comentários dela. Wayne cai na gargalhada, comentando que ele é um sujeito divertido e talvez até consiga se dar bem. Naruhito se sente nas nuvens, celebrando o fato de estar vivo em um mundo de fantasia cheio de possibilidades novas. Ele começa a lembrar de todos que encontrou: o lagarto Lhasa, o brutamonte de armadura e até os aventureiros feras do pátio. Naruhito chega ainda mais perto para perguntar se eles são seres reais, mas a moça começa a afastá-lo. Ele fica na dúvida se aquilo foi uma transferência de corpo ou uma reencarnação. Wayne troca umas palavras com sua consciência interna, notando que aquele comportamento do garoto é algo bem fora do comum. É então que ela conclui, com base em seus dados, que o nosso garoto é o que chamam de otaku em sua terra natal. Mas Naruhito nega na hora, dizendo que só gosta dessas coisas porque não pôde aproveitar nada quando era criança. Logo, ela muda de assunto, voltando a perguntar sobre a conexão dele com Lhasa e aquele guerreiro de armadura. Wayne fica curiosa para saber como ele descobriu o nome do Homem Lagarto. E ele explica de forma simples que os dois estavam presos na mesma carroça de escravos, criando um vínculo naquela desgraça toda. Naruhito tenta inverter o jogo, perguntando qual é a relação dela com os aventureiros. Ele então solta uma bomba. Diz que ele jamais conseguiria matar a entidade Casey usando aquela sua técnica de névoa. A arqueira explica que a versão atual da Raze Blade dele é fraca demais, o que deixa Naruhito um tanto confuso. Ela pondera sobre os objetivos que fariam a entidade ganhar ou perder. Naruhito toma coragem e pergunta por que ela sabe tanto a seu respeito. Mas Wayne rebate com deboche, perguntando se ele pretende machucá-la caso ela não decida contar a verdade sobre tudo. Ela solta um sorriso de lado, comentando que aquele olhar frio e determinado combina muito mais com a cara dele. Naruhito sente que as coisas estão indo pelo caminho errado, e que o clima entre os dois pode azedar a qualquer momento. Ele reflete que não seria nada inteligente transformar aquela elfa em sua inimiga, já que ela parece ser poderosa demais. Tentando mudar o rumo da conversa, ele pergunta se não é estranho ela referir a si mesma como Casey o tempo todo. Ao ouvir isso, a arqueira diz que ele tem uma vibe de ajudante de padaria, ou pior ainda, de um caçador de corvos. Bem, Naruhito mal sabe se isso foi um elogio estranho ou um insulto gratuito. É quando ela questiona por que as roupas dele estão rasgadas e onde foi parar o equipamento de explorador, como o martelo e a arma.
Ao ver que ele tá praticamente pelado de itens, ela conclui que a situação dele é muito pior do que imaginava. Wen se espreguiça toda, afirmando que eles não podem mais perder tempo parados ali e que precisam agir rápido. Ela avisa que ele precisa fugir daquele lugar imediatamente. No fim, ela confirma o que já suspeitava. A entidade Casey realmente não foi com a cara dele. Wen começa a recitar palavras enigmáticas sobre uma névoa gananciosa. Ela descreve Naruhito como um aventureiro movido pela ganância, capaz de empurrar o mundo pra frente, mas também de destruí-lo. A loira diz pra ele viver como quiser, guiado pelos seus desejos. Wen explica que ele não pode usar o selo da dragoa pelo simples fato de não ser daquele mundo. Com isso, Naruhito olha pro item e logo entende que apenas os nativos daquele lugar conseguem ativar a magia do objeto. Ela comenta que sua habilidade de otaku é invisível pro cristal da guilda, o que o deixa um tanto confuso. Wen afirma que vai deixá-lo fugir dali, mas avisa que, no estado atual, ele ainda não consegue subir a torre de Helel. A arqueira sugere que ele vá morar em Agatra, a cidade dos aventureiros que, ironicamente, ele mesmo tá tentando proteger. Ela pede pra ele manter esse encontro em segredo, pois mudanças na linha do tempo a preocupam. De repente, o ar começa a girar em volta de Naruhito. Wen reflete que talvez devesse seguir a rota comum pra tirá-lo de lá. Ela avisa que vai selar as memórias dele por segurança, o que faz nosso herói entrar em pânico. O garoto berra que sua mente já tá toda ferrada de tanto fazerem isso com ele no passado. Ignorando o escândalo, ela garante que os selos ainda vão se encontrar com a verdadeira entidade Casey no futuro. Mas a loira se questiona se ela ainda será ela mesma quando esse dia finalmente chegar. Assim, Wen finalmente se despede. O portal se fecha com um estrondo. Sozinha, ela pede pra ele dar lembranças ao Lorde Preguiçoso, à Bispa Astuta e aos dragões irritantes daquela região. Ela também avisa pra ele tomar cuidado com a anemia, já que ele virou o alvo perfeito pra dragões e vampiras famintas. Wen pede um último favor, que ele mande um oi pra Lazar quando o encontrar na cidade. Ela admite que vai sentir falta do pão que o Homem-Lagarto fazia, mas alerta o garoto pra ficar de olho nos corvos que vigiam os arredores da cidade. E em um sussurro, ela pede que Naruhito mate Casey quando a hora certa chegar. Wen se vira e começa a caminhar pra longe, dizendo pra ele seguir apenas seus próprios desejos egoístas. Ela acena uma última vez, explicando que aquele jeito enigmático e cruel é a forma oficial de Casey dizer adeus. Enquanto Naruhito voa pelo espaço-tempo, Wen o descreve como um pecador amado por dragões e um aventureiro maldito. Ela desaba em sua cadeira, tremendo e admitindo que revisitar aquelas memórias traumáticas é o verdadeiro inferno. Ela descreve a tal Casey como alguém aterrorizante que conquistou e destruiu o mundo usando um poder que ninguém poderia deter. E explica que Casey continuará destruindo tudo o que não aceita, até que não sobre mais nada para contar a história. A loira sente que as coisas estão fáceis demais, e suspeita que o caminho do destino já saiu dos trilhos há muito tempo. Cada um seguirá seu rumo, pois agora a história pertence apenas às escolhas que eles fizerem. No fim, a jornada dele é dele, dela é dela, o Brasil vai ganhar o Hexa, talvez, eu acho que não, e o vento se encarregará de levar esses contos para onde devem ir. Um mês se passa desde a morte da sacerdotisa dragão, e o sistema avisa que a missão agora é apenas continuar sobrevivendo. Na guilda de aventureiros de Agatra, a recepção tava uma loucura, com a atendente berrando para que todos parassem de empurrar na fila. Mas de repente uma ventania bizarra começa a surgir no meio do salão. É então que Naruhito cai direto em cima do balcão, assustando a recepcionista que pergunta quem foi o idiota que ativou uma habilidade ali. Ele se levanta completamente furioso, xingando Wen por ter jogado ele daquele jeito. Mas logo olha em volta completamente confuso, perguntando onde diabos ele foi parar. Os aventureiros começam a se questionar se aquele miserável ali no chão não era o tal escravo de cabelos pretos que a dragoa estava procurando. Uma garota com orelhas de gato entra em pânico total ao reconhecer o rosto dele. Naruhito logo percebe que a situação ficou preta. Ele agora era o alvo número 1 de todo o Império, conhecido como o escravo que causou o maior caos de eras. A multidão começa a falar sobre a recompensa de 10.000 moedas de ouro, mas alguns ficam receosos ao lembrar que ele matou simplesmente um dos seres mais poderosos daquele mundo. Outros zombam de sua aparência, dizendo que ele parece fraco demais, com aquelas roupas rasgadas e o cabelo todo bagunçado. Enquanto isso, alguns aventureiros mais espertos percebem que o perigo é real e decidem dar o fora dali antes que ele os matasse. Naruhito cruza os braços se perguntando qual seria a próxima desgraça que o destino tinha reservado para ele. É então que a garota gato solta um grito ensurdecedor ordenando que matem Naruhito. Ela berra que a irmã dela foi devorada por um monstro por culpa dele, que incitou a revolta dos escravos e causou toda aquela tragédia. Naruhito apenas tapa os ouvidos. Desesperada, a garota chega a oferecer o próprio corpo como recompensa para quem conseguir acabar com a vida de Naruhito. Mas, de repente, uma voz familiar e imponente ecoa atrás da multidão. A sacerdotisa dragão ressurge em sua forma humana. Na verdade, ela só tirou a armadura. Ela comenta que o fato dele estar ali prova que ele não é um humano comum. A dragoa caminha repreendendo a garota dragão por tentar matar o escravo quando a ordem era apenas encontrá-lo. E com um desprezo absurdo, ela compara o choro da menina ao miado de uma gata no cio.
Ela agarra o rosto da coitada e ordena que ela grite. A pobre menina só consegue soltar um patético. E por que eu fiz isso, cara? Meu Deus do céu. Totalmente submissa ao poder avassalador daquela entidade dragão. A sacerdotisa se vira para Naruhito e confessa que estava ansiosa para encontrá-lo novamente. A entidade reflete sobre as feridas que ele deixou em seu coração e o medo profundo que ele plantou nela durante a última luta. Ela admite que teve noites solitárias bem interessantes pensando no homem que quase a matou. Com isso, ela ordena para que ele a siga para conversarem, mas o garoto já se prepara para lutar. A sacerdotisa avisa que ele ainda não percebeu, mas que a situação dele já estava decidida no momento que ela entrou ali. Em um piscar de olhos, uma aura poderosa envolve Naruhito, prendendo o coitado no raio de ação da magia dela. Ela revela que já memorizou perfeitamente a técnica dele e que agora sabe exatamente como usá-la ao seu favor. A dragão diz para ele não ter medo e chegar mais perto. O garoto logo fica em choque ao vê-la usando a Raze Blade, sua própria técnica secreta, bem diante de seus olhos. Ela cai na gargalhada, explicando que, como foi morta por aquela habilidade, seria óbvio que ela aprenderia a dominá-lo. A dragoa o elogia, chamando-o de um caçador notável, e dizendo que a experiência de lutar contra ele foi algo muito precioso. Abrindo parte da roupa, ela mostra a cicatriz no peito onde ele desferiu o golpe final. Por fim, ela o declara como seu amado companheiro, o lendário matador de dragões que ela tanto desejava reencontrar. Mas logo ela recupera a postura e afirma que veio buscá-lo pessoalmente. Mas pra que, você me pergunta? Isso mesmo, pra casar com ele. Ouvir aquilo faz o cérebro de Naruhito entrar em curto-circuito. A entidade comenta que simplesmente não parecia certo deixá-lo vivendo como um escravo depois de tudo que passaram. É então que ela bate palmas e chama pelo vovô. De repente, o mordomo surge do nada, respondendo prontamente ao chamado de sua senhora. Ela ordena que ele prepare roupas novas para o marido e que triplique as doações para a igreja. A sacerdotisa conta toda animada que aquele foi o escravo que a matou, rasgando seu corpo por dentro com um golpe impressionante. O velho concorda que ele não é um escravo comum, revelando que sentiu a intenção assassina silenciosa que Naruhito estava emanando. Toda envergonhada, ela começa a gaguejar e pergunta ao mordomo se ele por acaso sabe qual é o nome do rapaz. O mordomo solta uma risadinha, comentando que é a primeira vez que vê sua senhora fazer uma cara tão humana e interessada por alguém. Com isso, a coitada fica ainda mais vermelha. Naruhito, porém, não cai na conversa deles e percebe que o verdadeiro perigo ali não é a garota, mas sim aquele velho sinistro. O mordomo encara o garoto e diz que seu karma é profundo, notando que ele é alguém muito acostumado com o cheiro de sangue e batalhas. A sacerdotisa pula no ombro do velho, dizendo que seu marido é incrível por conseguir apreciar a grandeza do vovô logo de cara. O velho pergunta se o jovem Lorde poderia lhe conceder apenas um momento de sua atenção. Sentindo a pressão esmagadora, nosso garoto resmunga que, do jeito que as coisas estão, ele não tem escolha a não ser aceitar. Ele reclama que a situação é ridícula. Primeiro ele mata uma mulher maravilhosa e agora ela volta querendo casar com ele. É informação demais pra cachola do coitado. A sacerdotisa percebe que ele tá tentando fugir e sugere com um tom sarcástico que ele vá tomar um ar fresco lá fora. É quando a sacerdotisa entra em pânico. Ela berra que se esforçou tanto, tomou um banho e se vestiu bem, mas ele ainda quer fugir. Naruhito aproveita o caos para questionar como diabos ela ainda tá andando por aí depois de ter sido morta por ele. E ela explica que dragões têm 7 vidas e estão destinados a se unir com quem os derrota para gerar descendentes ainda mais fortes. O mordomo observa a reação do garoto e nota que, apesar de tudo, Naruhito tem uma paisagem rara dentro da mente, algo que não vem de sistemas ou habilidades comuns. Mas logo o tom muda e o velho afirma que sente algo muito desagradável e sombrio residindo dentro do rapaz. Percebendo a confusão do garoto, o mordomo sugere que talvez seja necessário usar um pouco de força bruta para resolver as coisas. Eles concluem que o melhor a se fazer é levar o nosso herói para a mansão deles, nem que seja arrastado pelos cabelos. É então que uma missão principal surge na tela de Naruhito. Ele precisa escapar da guilda o mais rápido possível. Ele começa a resmungar com o sistema, dizendo que é muito fácil dar um objetivo impossível desses. Nosso garoto tenta provocar a sacerdotisa, comparando o jeito arrogante dela com o daquele desgraçado de armadura que ele enfrentou antes. Mas em vez de ficar brava, ela diz que ouvir aquilo vindo dele faz o coração dela disparar de um jeito viciante. A louca se contorce, implorando para que ele continue falando exatamente o que sente. Que bagulho estranho da preula. Naruhito fica horrorizado ao ver que ela tá feliz. É quando o mordomo explica que sua senhora provavelmente ficou encantada com as palavras honestas e diretas dele. Ele ajusta as luvas e revela o segredo. A sacerdotisa e sua linhagem podem enxergar diretamente o que se passa no coração dos mortais. Mas o velho logo se cansa da conversa e avisa que aquela é a última vez que vai pedir educadamente pro rapaz acompanhá-los.
Naruhito rebate, dizendo que aprendeu na escola a não seguir estranhos, mas logo leva um socão poderoso no estômago. O ataque é fatal, e o sistema anuncia que a missão de vida falhou. Logo atrás, o Lorde Sapin e a mestre da guilda observavam toda a confusão. Por fim, a dragoa declara que vai levar seu novo brinquedo de volta para casa. Mas antes de ir, ela avisa sobre uma reunião de emergência na Embaixada dos Dragões, marcada para dali a 5 horas. Marie se curva em respeito pedindo desculpas pela cena lamentável que a entidade teve que presenciar dentro da sua guilda. Com um olhar frio, a arqueira garante que os aventureiros que ousaram desafiar o grupo serão devidamente punidos pelas leis locais. A sacerdotisa solta uma leve risada, dizendo que não importa, já que o bom humor dela hoje está inabalável. Marie observa a situação com desdém, comentando como a diferença de nível entre os aventureiros comuns e seres como eles é gritante. A dragoa reflete sobre os humanos, lembrando que alguns a encaram com orgulho, enquanto outros, como Naruhito, exalam um desejo real de matar. Com isso, ela admite que os mortais não são tão entediantes quanto ela imaginava no começo. Por fim, ela se despede dos líderes locais, reforçando que todos devem se encontrar novamente em 5 horas para o grande anúncio. O mordomo carrega o corpo inconsciente de Naruhito, mas a sacerdotisa logo começa a reclamar, querendo ela mesma levar o rapaz. Enquanto isso, a loira nota que o rosto da sacerdotisa tá vermelho de um jeito que ela nunca tinha visto antes. A dragoa berra pro velho carregar o garoto com mais delicadeza. Exausto de tanto estresse, o Lorde pergunta se pode pular a reunião. Mas Marie, durona como sempre, pede pra ele apenas aguentar. Enquanto elevado, a mente de Naruhito mergulha na escuridão, trazendo à tona lembranças de um passado que ele tentou esquecer. Em um flashback distante, vemos o pequeno Naruhito ao lado de Taro, um Shiba Inu que foi seu primeiríssimo amigo na vida. O garoto costumava chamar pelo cachorrinho debaixo de uma ponte, o único lugar onde ele se sentia realmente seguro e em paz. Mesmo sem entender as palavras do dono, Taro sempre respondia com um latido alegre. Pro pequeno órfão não importava se eles eram de espécies diferentes. O vínculo entre os dois era a coisa mais real que ele tinha. Eles passavam horas brincando de buscar gravetos e Naruhito sempre terminava o dia com um abraço apertado de seu companheiro peludo. O garoto desabafava sobre os maus tratos que sofria no abrigo, contando que apanhava por ser considerado estranho e buscava pelos adultos. Bem, aquelas lambidas sempre arrancavam o sorriso de Naruhito, fazendo-o esquecer por um momento toda a dor e a solidão. Foi então que o garoto fez uma proposta audaciosa. Ele queria que os dois fugissem dali para viverem uma grande aventura. Com os olhos brilhando, ele prometeu que seriam apenas os dois contra o mundo inteiro. O plano era partir no dia seguinte para um lugar bem longe, onde ninguém pudesse alcançá-los ou machucá-los novamente. Naruhito acariciou a cabeça do amigo, dizendo que aquilo era uma promessa solene que ele jamais ousaria quebrar. Mas ele precisava voltar para o abrigo antes que percebessem seu sumiço e ele acabasse sendo castigado mais uma vez. Ao se despedir, ele pediu para Taro esperar ele no dia seguinte, garantindo que ele voltaria para buscá-lo. E o cachorrinho voltou para sua casinha improvisada. Mas de repente, um grupo de homens aparece no local, cercando o pobre animal com intenções nada amigáveis. Taro tentou rosnar para se defender, mas o medo e a dor tomaram conta quando os covardes começaram a atacá-lo. Na memória de Naruhito, a imagem do seu sorriso se mistura ao desespero de Taro. A lembrança termina em agonia, com o cachorrinho sendo brutalmente silenciado. A crueldade não teve limites, e em meio aos gritos a ordem era clara: apenas matem aquele animal de uma vez por todas. O pobre Taro, em seus últimos momentos, pedia desculpas ao dono por não ter conseguido proteger o lugar que ele tanto amava. Enquanto o corpo do cachorrinho afundava na escuridão, Naruhito sentia que seu mundo havia acabado. Mas, além das estrelas e de toda a lógica, uma voz misteriosa surgiu, notando que aquele ódio profundo era perfeito para servir de receptáculo. Mas deixando isso de lado, o pequeno garoto volta ao seu esconderijo debaixo da ponte chamando por Taro. É quando ele sente a presença do amigo pedindo perdão por ter quebrado a promessa de não ter esperado ele como combinado. Desesperado, o garoto pergunta onde Taro está. Então a entidade afirma que existe algo que eles podem fazer para mudar o destino. Uma voz garante que tá tudo bem, e que já que Naruhito não tem presas nem garras para se defender, ela se tornaria o seu poder. Assim a escuridão se molda no corpo dele, transformando-se nas armas letais que ele precisava para nunca mais ser uma vítima. O vínculo entre o homem e a fera estava selado. As garras que agora ele empunhava ganhavam um novo significado. A vontade dele era muito mais forte do que a entidade esperava. Aquela força passou a ser chamada de lâmina, uma presença que o observaria de dentro da névoa durante toda a sua jornada. Naruhito prometeu que faria o que fosse preciso, repetindo seus atos quantas vezes fosse necessário para nunca mais ter que chorar. Após obliterar quem fez isso com seu amiguinho, ele tentou continuar sua aventura ao lado de um Taro imaginário. De volta ao presente,
Ainda meio grogue, ele se senta na cama e tenta entender onde está. É quando ele percebe que não está sozinho e dá de cara com a sacerdotisa dragão dormindo ao seu lado. A louca tá até babando enquanto fala sozinha durante o sono, murmurando coisas bizarras sobre rituais de acasalamento. Assustado, Naruhito começa a rastejar pra longe. Mas o espaço é tão absurdo que o coitado acaba despencando no chão, xingando o idiota que decidiu fabricar um móvel daquele tamanho. Ele olha em volta e percebe que tudo naquele quarto é gigantesco, o que o faz se questionar se seus sentidos ainda estão funcionando direito. Com cuidado, ele se aproxima da porta e espia pra fora. Ele ajusta seu roupão, tentando manter um pingo de dignidade, enquanto se pergunta qual deve ser seu próximo passo naquela mansão. De repente, o mordomo surge do nada, com um bom dia, que quase faz o coração do coitado sair pela boca. O velho cai na gargalhada, dizendo que estar em todo lugar é o dever de um mordomo, e o chama de jovem mestre, mas logo se corrige para genro, o que faz o pobre Naruhito ter vontade de se enterrar vivo ali mesmo. O mordomo pergunta para onde exatamente ele pretende ir com tanta pressa logo cedo. Coçando a cabeça e todo sem jeito, Naruhito admite que, na verdade, ele não faz a menor ideia de onde ele deve seguir. O vovô então comenta que ser imprudente é um privilégio da juventude. Ele avisa que o rapaz precisa se vestir adequadamente para a assembleia, e que aquelas algemas de escravo já não combinam com ele. Com um movimento simples, o velho destrói o metal das algemas com as próprias mãos, deixando os pedaços caírem no chão como se fossem papel. Naruhito fica completamente pasmo ao perceber que aquele senhorzinho tem uma força física que desafia qualquer lógica humana. O mordomo estala os dedos e convoca as empregadas, avisando que vai pessoalmente preparar a dragoa para o evento. Assim, 3 maids surgem instantaneamente, recebendo a ordem de cuidar do vestuário do convidado especial da casa. Ignorando seus protestos, as garotas começam a empurrar o garoto pelo corredor. Pouco depois, Naruhito já aparece impecável em um terno elegante. O mordomo comenta que o tempo é precioso e que, embora tenha muito o que perguntar, eles precisam se apressar para a reunião. Chegando ao local, Naruhito se depara com portas gigantescas que guardam a Assembleia do Dragão, o lugar mais sagrado de todo o Império. O mordomo abre as portas e o garoto sente o peso do ambiente, e começa a se perguntar se acabou de entrar em uma sala de chefe de videogame. O salão é simplesmente colossal, com uma cúpula imensa que faz qualquer um se sentir como uma formiga diante de tamanha imponência. Lá no alto, a dragoa abre um sorriso ao vê-lo chegar. Ela ordena que ele caminhe até o centro e tome seu lugar na cadeira reservada. A elite do Império observa o rapaz, curiosos sobre quem seria o humano que conquistou a atenção da sacerdotisa. A entidade relaxa em seu trono, cruzando as pernas com elegância que exala poder. Na plateia estão Marie, a mestre da guilda, o medroso Sapin e Spina Morrow, a líder da guilda dos mercadores. Do lado da igreja também se encontram figuras como o Cavaleiro Clan, a Santa Svidek e a Bispa Kano Satiel. O gordo Sapin logo se apressa em pedir perdão, morrendo de medo das consequências do que aconteceu anteriormente na guilda. Marie se curva profundamente agradecendo pela misericórdia da entidade e oferecendo a cabeça de quem ousou desrespeitar as ordens dela. Mas a dragoa admite que tá de excelente humor hoje, o que é um alívio para todos os presentes. Mas logo o tom muda quando ela aponta o dedo e menciona uma certa gata, referindo-se à garota que causou confusão na guilda. A ordem é cruel. A Cat Girl deve ser entregue antes do festival para servir de brinquedo de treinamento para suas criaturas. Para a sacerdotisa é intolerável que a semente de alguém que a desrespeitou continue existindo livremente pelo mundo. Com um olhar sádico, ela exige que tragam também toda a família da garota. Sem escolha, a mestre da guilda aceita os termos, curvando-se diante da vontade absoluta da dragoa. Assim, a entidade dispensa Marie, permitindo que ela retorne ao seu lugar. É então que Naruhito resolve abrir a boca e pergunta se, quando ela fala em família, o cachorro de estimação também está incluído. O salão inteiro entra em colapso com a audácia do garoto. Mas a dragoa ignora e responde com naturalidade que ninguém será poupado, e que até os cães e gatos da família serão devorados. Naruhito então manda real. Diz que não liga pra mulher gato, mas exige que deixem o cachorro em paz, pois o bicho é inocente. Os cavaleiros e bispos já dão o rapaz como morto, mas pra surpresa de todos, ela cai na gargalhada e muda a ordem, mandando trazer apenas a garota e esquecer o resto. O choque é geral, já que ninguém esperava que ela fosse ceder um pedido de humano. Marie fica estática, tentando processar como esse escravo conseguiu dobrar a vontade de um ser tão poderoso com uma frase tão boba. Recuperando o fôlego, a mestre da guilda aceita a nova ordem. Um pouco mais atrás, Sapin e Marie começam a cochichar, ao perceber que o controle que Naruhito tem sobre a dragoa é algo bem perigoso e sem precedentes. Aí, deixando isso de lado, a sacerdotisa ignora todo mundo e elogia o terno de Naruhito. Ao ver isso, os outros líderes logo sentem que a hierarquia do Império acabou de ser chutada para escanteio. É quando o Cavaleiro Clan perde a paciência, berrando que aquele escravo passou de todos os limites. Ele diz que aguentou calado até agora, mas que não pode mais suportar ver um Zé Ninguém agir com tanta falta de respeito.
O cavaleiro grita que ela é a guardiã do Império e o elo entre os dragões e os homens, e exige que Naruhito mostre submissão. Glenn continua seu chilique, berrando que alguém de classe tão baixa nem deveria ter o direito de olhar nos olhos dela. Mas Naruhito, é claro, apenas começa a agir com deboche. O garoto pergunta se o cavaleiro sente prazer em ameaçar alguém desarmado, o que faz Glenn explodir e partir pro ataque. Mas o ataque de Glenn é interrompido por uma explosão devastadora da Dragoa. Ela pergunta com um olhar mortal quem deu permissão para aquele verme abrir a boca. E deixa claro que suas palavras e sua intenção permanecem apenas ao seu marido. A bispa Kanosatiel logo lamenta ter trazido aquele cavaleiro cabeça quente para a reunião. Desesperada para salvar a pele do subordinado, a loira se ajoelha e começa a implorar humildemente pela vida do rapaz. Ela tenta justificar a loucura de Glenn, dizendo que ele agiu apenas por devoção e amor à grandiosa entidade dragão. É quando ela lembra que foi a profecia da própria bispa que a guiou até Naruhito, o que acaba salvando o dia por puro capricho. Bom, o cavaleiro agora tá torrado no chão, mas ainda respira, o que deixa nosso herói pouco impressionado com a resistência do infeliz. A Dragoa gargalha, dizendo que pretendia transformá-lo em cinzas, mas permite que a igreja tente curar aquele estúpido. Kanosatiel agradece aos céus pela piedade da soberana. A bispa então chama por Svi, ordenando que a santa comece o procedimento de cura imediatamente. Assim, a pequena Svidek fecha os olhos e começa uma prece, pedindo que a graça divina flua pelas suas mãos. Ela ativa sua técnica especial, o Sacramento, uma habilidade de cura de altíssimo nível que poucos no mundo possuem. Assim, a pele carbonizada de Glenn começa a se regenerar sob o toque da santa, em um processo que parece tão milagroso quanto doloroso. A sacerdotisa elogia o aroma angelical que emana da garota, confirmando que os boatos sobre a santidade dela são reais. Então, Svidek termina o serviço e avisa ao cavaleiro que ele só continua vivo graças ao bom humor da Dragoa e à piedade da bispa. Com um olhar sombrio, a santa ameaça matar o próprio aliado, se ele ousar causar mais algum problema. Deixando isso de lado, a Dragoa tenta mudar de assunto para aliviar o clima pesado, pedindo para continuarem com o que realmente interessa. E assim ela se vira para a elite e apresenta Naruhito oficialmente como o escravo de cabelos pretos que conseguiu matá-la. Ela então concede a ele o direito de sentar diante dela, interrompê-la e ser tratado como um igual absoluto. A Dragoa afirma que ele é o único em toda a humanidade digno de tal honra, e declara que o único homem que ela reconhece e que pode prendê-la é aquele que tirou sua vida. Diante de todos, ela proclama que Naruhito agora é seu companheiro, oficializando o lendário casamento do dragão. A entidade garante que, através dessa reunião, os laços entre dragão e império se tornarão eternos e inquebráveis. Ao ouvir isso, Sapin entra em colapso e pede um remédio para Marie, que responde que já bebeu tudo que tinha para aguentar o estresse. A soberana então pergunta se alguém ali tem coragem de ir contra ela. Como ninguém ousa dizer nada, ela ordena que mostrem sua aprovação através do silêncio e da obediência total. Assim, ela celebra o cumprimento de um dos antigos pactos entre as raças. A Dragoa admite que ser ligada ao próprio assassino é o seu desejo mais profundo. Bem, Naruhito fica todo sem jeito com a declaração. Em nome da guilda, Akira parabeniza o casal e sugere um combate comemorativo na arena durante o Festival do Dragão. E a sacerdotisa gosta da ideia e começa a planejar como transformar essa luta em algo realmente interessante para ela. Ela exige um duelo entre uma espécie antiga e um classe torre, as únicas coisas que ainda conseguem tirá-la do tédio. E Marie aceita o desafio prontamente, prometendo preparar um espetáculo que vai deixar a soberana totalmente satisfeita. É quando Lord Sapin se aproxima, tentando falar em nome de todo o Império. Ele comenta que o casamento é uma notícia maravilhosa e que o imperador com certeza lamenta não estar presente para ver. A sacerdotisa aceita as palavras do gordo, dizendo que, por enquanto, ele serve perfeitamente como substituto para o velho imperador. Sapin aproveita o momento para anunciar medidas de caridade, como redução de impostos e perdão de dívidas, em nome da benevolência da sacerdotisa. E a Dragoa aceita de muito bom grado, dizendo que a embaixada compensará os credores. Ela então olha para o restante da plateia e pergunta se alguém mais tem algo para dizer ou propor para a celebração. Spina Morrow sugere baixar os aluguéis das lojas e vender presentes comemorativos do casamento real. Mas a sacerdotisa acha a proposta fraca e ameaça destruir toda a rede de comércio da guilda caso não tragam algo melhor até o dia seguinte. Tremendo, a mercadora aceita o ultimato, prometendo reunir toda a sabedoria da sua guilda. Em seguida, a bispa se aproxima e implora para que o cavaleiro Glenn receba a punição adequada, reconhecendo que a cabeça dele não basta para pagar tamanha ofensa. Ela assume toda a responsabilidade, dizendo que qualquer má conduta da igreja recai sobre seus próprios ombros de líder. E bem, a entidade respeita a coragem que a mulher tem de encará-la, mesmo sabendo que pode morrer. Mas, pro alívio da igreja, a soberana declara que perdoaria tudo e afirma que o Império deve se orgulhar de ter alguém tão corajosa. Aproveitando a brecha, Kanosatiel propõe cortar os preços de itens essenciais vindos do Lago dos Anjos para o mercado popular.
e promete criar novos hinos em louvor à soberana, que ordena que tudo seja pronto até o grande festival. Bem, o vínculo entre dragões e humanos foi determinado eras atrás e permanece como uma lei absoluta. Dragões no topo e humanos abaixo. Essa é a verdade imutável gravada nas almas de todos os seres desse mundo de fantasia. Essa hierarquia é o pilar que sustenta a existência daquela sociedade imperial. Com isso, a sacerdotisa gargalha ao sentir que finalmente poderá preencher o vazio de seu peito. 100 anos de solidão e tédio absoluto estão finalmente chegando ao fim. Aquele era o dia mais abençoado de sua vida. Olhando para o garoto, ela afirma ter obtido o maior tesouro de toda a sua longa existência como entidade dragão. Mas Naruhito interrompe o clima, lembrando que todos ali esqueceram de um detalhe muito óbvio. E solta a bomba. Diz que não vai se casar, pois um casamento só existe quando os dois lados estão em pleno acordo. Apesar disso, dragões são seres à parte de tudo, criaturas superiores que estão muito além das leis humanas comuns. Ser escolhido como parte de um dragão é considerado o ápice de honra para qualquer ser vivo que habite naquele mundo. É como receber a bênção direta do próprio mundo, algo que os humanos normalmente apenas ousam sonhar em conseguir. Todos os mortais anseiam por esse momento. Eles consideram o toque de um dragão como a maior glória que alguém pode alcançar. O conceito de que um dragão é sagrado é absoluto e está entalhado na alma humana. E ainda assim, Naruhito não liga pra nada disso. Ele repete com toda a calma do mundo que não vai se casar com ela. A cara de choque é geral, e ao ver a reação, o garoto comenta que o susto, na verdade, deveria ser dele. Ele diz que a armação dela parece um golpe barato e mal feito. A dragoa entra em curto-circuito. Ela mal consegue acreditar que foi rejeitada por um humano. O choque é tão grande que a soberana acaba desmaiando, sendo aparada às pressas pelo seu fiel mordomo que grita por ela. Ao acordar, ela tenta se convencer de que foi apenas um pesadelo ou estresse do casamento. É quando a ficha finalmente cai. Ela é um dragão poderoso e mesmo assim, acabou de levar um fora épico na frente de todo mundo. De repente, a aura dela muda. Com um olhar assustador, ela afirma que Naruhito entendeu tudo errado. E o mordomo intervém, dizendo que o genro parece não entender o que realmente significa um casamento com um dragão. Ele explica que se casar com um dragão é o mesmo que adquirir tudo que um ser humano poderia desejar em sua vida mortal. Para os humanos, o desejo é a força motriz que os faz seguir em frente, buscando sempre o próximo objetivo. Os mortais vivem apenas para satisfazer essas vontades, por mais bruto que isso soe. Bem, Naruhito admite que não pode negar essa verdade. Com isso, o mordomo insiste que o rapaz deve aceitar o casamento, já que isso realizaria todos os seus sonhos instantaneamente. Ele estende a mão e garante que tudo o que o garoto desejar será dele, bastando apenas dizer sim para a sacerdotisa. O velho ordena que o humano escolhido faça sua escolha agora. A sacerdotisa reforça que ele é o homem mais afortunado de todo o mundo. Naruhito logo começa a refletir se realmente quer que tudo caia no seu colo sem o menor esforço. Ele começa a se lembrar de seus verdadeiros planos: construir uma loja no lago e viver aventuras ao lado de Taro e Lazar. É quando o garoto cai na gargalhada e comenta que a melhor parte de um dia de folga é justamente a noite anterior, quando a expectativa é bem alta. O sistema então registra que Naruhito está resistindo à influência da missão, ativando requisitos para uma nova e poderosa habilidade. Ele afirma que o mais divertido não é ter tudo no nível máximo, mas sim criar esquemas quando não se tem absolutamente nada. Naruhito declara que a verdadeira diversão está no processo de conquista. É então que uma nova habilidade surge, o desafio de oratória, permitindo que ele use o sistema para persuadir seus adversários. Com um sorriso, nosso garoto reafirma seu desejo de construir sua própria casa à beira do lago, mas do seu próprio jeito. Ele decide que vai estudar a economia e o sistema monetário desse novo mundo. Naruhito planeja conseguir um emprego e fazer seu próprio dinheiro, insistindo que primeiro precisa entender como a realidade ali funciona. Ele se levanta de forma imponente, dizendo que, embora dê trabalho, tá bem animado para enfrentar cada obstáculo que surgir. O garoto garante que todos os seus passos o levarão para a realização dos seus próprios desejos egoístas. Ele encara os dois monstros à sua frente e explica que a alegria real vem de superar as dificuldades, adversidades e provações. Fechando o punho, Naruhito declara com um sorriso doentio que, no fim das contas, tudo será dele por mérito próprio. Ele esculacha os dois, dizendo que não precisa das esmolas deles, e que não dará nenhum pedaço do que conquistar pra ninguém. O sistema então inicia o desafio de oratória, contra a sacerdotisa e o mordomo, liberando a opção de intimidação contra os dois. Nosso garoto manda o recado final. Ele não quer nada que venha deles, e avisa pra não tocarem no que é dele por direito. A sacerdotisa explode de raiva e ameaça matá-lo, mas Naruhito apenas libera uma névoa ainda mais densa que a anterior. O mordomo logo percebe que a entidade que habita no rapaz é muito mais resistente do que eles imaginaram. Naruhito avisa que aquilo é um alerta, e ativa a técnica secreta da Raze Blade mais uma vez. A plateia entra em pânico ao ver um humano ameaçando um dragão. Ele berra pro velho sair da frente para dragão não atrapalhar seu caminho. O mordomo deixa escapar um sorriso, admitindo que o pirralho tem espírito. Mas Naruhito avisa que não sente prazer em maltratar idosos.
Ele entende que tudo que tá vivendo agora é a grande aventura que ele sempre buscou. Naruhito decide que cumprirá seus desejos do seu jeito, iniciando um novo jogo, onde ele dita todas as regras. Ele grita que enfrentará qualquer risco ou perigo, pois mesmo que morra, fará com que tudo que sonhou se torne realidade. É quando o mordomo explode de fúria, perguntando se essas são suas últimas palavras. Mas Naruhito apenas debocha, dizendo que o velho tá perdendo a classe. A intimidação de Naruhito funciona perfeitamente, e a sacerdotisa, agora abalada, pergunta se casar com ela é realmente algo tão desagradável para ele. O mordomo fica sem reação ao ver sua senhora naquele estado, mas Naruhito não volta atrás e diz na lata que não gosta dela. Ele lembra de que ela tentou matar Lazar e que sempre agiu de forma arrogante e superior, e por isso é claro que ele a odeia. A coitada mal consegue acreditar no que ouviu. É então que a ficha cai de vez, e a sacerdotisa dragão desaba em lágrimas. Soluçando, ela admite que errou com ele, e avisa que vai descansar um pouco. Com isso, ela ordena que o mordomo leve o rapaz pro banho e depois o escolte até a cidade. Enquanto chora, ela repete que não quer mais ser odiada por ele, o que faz Naruhito se sentir completamente culpado. Eu também me sentiria muito mal, puta merda. Sem dizer mais nada, a sacerdotisa abre suas asas e decola. Ela atravessa o teto em um rastro de luz, enquanto o mordomo grita por ela e manda as outras empregadas cuidarem dos convidados. O velho entra em desespero e corre atrás da sua senhora. Enquanto isso, as maids comentam que fazer a patroa chorar é um pecado imperdoável. Voando alto entre as nuvens, a dragoa não consegue tirar da cabeça que um simples humano teve a coragem de odiá-la. Ela reflete que sempre teve tudo aos seus pés e que foi ela quem o escolheu. Sentada em uma nuvem, ela se questiona por que ele continua agindo daquela forma tão desafiadora com uma entidade. O sentimento de rejeição queima por dentro. Tomada pelo ódio, ela afirma que não pode perdoá-lo por ter ferido seu orgulho. Ela implora para que o próprio coração se queime de raiva e que ela aprenda a odiar aquele homem para não sofrer mais. Com isso, ela diz que ele merece morrer 1000 vezes. Mas logo lembra de como sempre ouviu mentiras nos corações dos humanos. Mas o não de Naruhito foi a coisa mais real que ela sentiu. A imagem do matador de dragões dizendo que a odeia fica gravada em sua mente. Sozinha na imensidão do céu, ela se encolhe e volta a se perguntar o motivo de ter sido rejeitada daquela forma. Ela estende a mão pro vazio, aceitando a realidade cruel de que aquele homem simplesmente não pertence a ela. Perdida em seus próprios pensamentos, ela se pergunta o que deve fazer agora. É quando o mordomo finalmente a alcança. O velho insiste que eles precisam voltar, e que ela não pode fugir dele justamente naquele momento. Mas a dor é forte demais e ela se nega a voltar, querendo apenas se esconder de toda aquela humilhação. Ela começa a entender que o motivo de tudo isso foi ter deixado o garoto furioso com suas atitudes arrogantes. A sacerdotisa admite que não quer mais ser rejeitada, e que se sente patética por estar agindo daquela maneira. Ela reflete que, como dragão, a única forma que conhece de conseguir o que quer é através da força bruta. Ela olha para sua própria mão, pensando em como sempre forçou sua vontade sobre os outros usando seu imenso poder. E confessa ao mordomo que simplesmente não entende como lidar com esse novo sentimento. O mordomo explica que existe um jeito de dragões e humanos caminharem lado a lado, mesmo sem se tornarem parceiros. Ele afirma que ela é a criatura mais próxima da humanidade entre todos os dragões existentes. E diz que a resposta está no seu amadurecimento, e que encontrar o Naruhito é o fim doloroso para sua infância como entidade. O velho insiste que ela não deve desistir daquele homem, pois ele é seu verdadeiro e único matador de dragões. Mas a voz do garoto gritando que a aldeia continua ecoando em sua mente, torturando seu coração ferido e orgulhoso. Desolada, ela murmura que simplesmente não consegue lidar com tamanha rejeição vinda de um simples mortal. Alice volta a chorar, mas o velho segura seu rosto e ordena que ela levante a cabeça imediatamente. Inclusive o nome dela é Alice, tá? Eu fiquei chamando ela de dragoa o vídeo todo, mas é porque o mangá simplesmente não falou nada, só foi revelar agora. Ele a questiona se um único humano vai destruir o orgulho da grande e poderosa dragão da acumulação. O olhar do mordomo é severo e profundo. Irritada, ela grita que é apenas uma garota sofrendo por ter levado um fora, e avisa que não vai perdoá-lo por dizer aquilo. Alice parte pro ataque com suas garras, jurando matá-lo, mesmo sabendo que ele é muito mais antigo e forte que ela. Mas o mordomo bloqueia o golpe com extrema facilidade, comentando com deboche que os movimentos dela são lentos demais, e o velho é brabo mesmo, hein? Não botava fé não. Ofegante, ela se indigna por ele ter ousado levantar a mão contra sua própria mestra. Mas o velho rebate, dizendo que sua mestra não é alguém que se deixa abater por uma única derrota bobinha como aquela. Ele pergunta se ela tem certeza absoluta de que esse é o caminho medíocre que ela deseja seguir, e afirma que ela ainda não sabe o que é um verdadeiro desafio, e que precisa crescer para entender como a vida funciona. O mordomo estende a mão e pergunta se ela prefere continuar sendo um ser superior e solitário ou se vai finalmente mudar. Alice manda ele calar a boca, gritando que já teve o suficiente e que sabe que Naruhito não mentiu ao dizer que a odiava. Ela berra que não quer sentir mais essa tristeza ou sofrimento. É quando o velho se ajoelha e toca seu rosto, lembrando que o garoto também suportaria toda essa dor sozinho. Com isso, Alice finalmente se acalma e admite que tudo o que ela mais quer é se dar bem com ele.
Ela reconhece que foi injusta e que, apesar da vergonha, ainda deseja profundamente que ele chame seu nome um dia. Com isso, o mordomo finalmente se sente satisfeito, dizendo que aqueles eram exatamente os olhos determinados de que ele tanto queria ver nela. Ele explica que só existe um jeito de superar a dor de um desejo não realizado. O velho se levanta e avisa que ela deve continuar encarando seus problemas de frente, sem nunca mais pensar em fugir. Ele garante que isso não é um castigo, mas sim o início de sua primeira e verdadeira aventura por esse mundo vasto. Gramps estende a mão novamente, incentivando-a a conquistar, aprender e crescer com cada nova experiência que surgir. Inclusive, o nome dele é Gramps, tá? Só foi revelado agora. Perdão aí. E ela aceita, prometendo que nunca mais vai parar de encarar os desafios da vida. O mordomo aconselha que, como um dragão, ela jamais deve enganar o próprio coração sobre o que realmente deseja alcançar. E afirma que ela será responsável por domar e conquistar de vez o seu matador de dragões. Alice se sente renovada, entendendo que esse é o único caminho para preencher o seu vazio e acabar com o tédio eterno. A mensagem é clara. Ela nasceu entre os humanos para ser a guardiã dos dragões e deve embarcar em sua própria aventura. O velho lembra que toda grande jornada exige um destino final e um objetivo claro para ser seguido com sucesso. Ele pergunta qual é a paisagem que ela deseja alcançar no fim de tudo. Ao ouvir isso, Alice observa o brilho intenso surgindo no horizonte. Aquela imensidão do mundo era extremamente elegante, como diria um certo personagem de Dr. Stone. Ela confessa que quer ver aquela paisagem maravilhosa junto com seu amado Naruhito. Alice decide que não vai desistir e vai derrotar Naruhito para trazê-lo de volta. Ela admite que sua nova aventura é assustadora, mas começa a achar a ideia divertida. Com isso, Gramps sugere que eles vão ao encontro do garoto agora mesmo, mas a sacerdotisa fica toda nervosa e hesitante. O velho garante que dará a vida para apoiá-la. Gramps comenta que existe um provérbio antigo de uma civilização perdida muito antes da Grande Guerra acontecer. O ditado fala sobre como laços mais fortes nascem da intimidade. Alice logo sente um calafrio ao perceber que seu fiel mordomo deve tá tramando alguma coisa bem bizarra. Enquanto isso, Naruhito aproveita um banho luxuoso. Ele boia na água, perguntando-se por que diabos tá usando a banheira da mulher que quase o mandou pro beleléu. E rapaziada, eu não aguento mais falar, eu vou parar a parte 1 por aqui, tá legal? Se o vídeo chegar nos 500 likezinhos, eu já posto a parte 2, então deixa o like aí e comenta alguma coisa legal. Valeu por assistir o vídeo, tamo junto.